Nós temos também uma grande evolução nos cartórios hoje, que é a paternidade e maternidade socioafetiva. Então é comum hoje, né, e não era factível isso antigamente, você vê uma certidão de nascimento com 2 pais, com 2 mães, o pai biológico, o pai afetivo. Já lançada, não precisa ter execução fiscal, e você não tirou a certidão negativa, se houve venda do imóvel e era o único imóvel do vendedor, dilapidou patrimônio, não tem outro imóvel para garantir, você não é comprador de boa fé. E isso é um problema muito sério. Estamos com uma pessoa especial aqui hoje, que é tabelião do cartório de Vitória. Ele tem mestrado, doutorando, é professor da Faculdade de Direito de Vitória. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Reis. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Fiorotti. Uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast para a gente falar um pouco sobre o extrajudicial. Isso aí. O prazer é nosso, para a gente que traz informação para quem ouve, para quem assiste o nosso podcast. Poder ouvi-lo é sempre um grande ganho de conhecimento. Queria que você contasse o seguinte: você é tabelião do cartório de Jardim Camburi, não é isso? Aqui em Vitória? Exatamente. Estou há 15 anos já nessa função, através de concurso público, um concurso difícil e almejado por muitos. Nós temos hoje, Fiorotti, prova oral, prova de títulos, prova discursiva, prova objetiva. Então, um concurso muito concorrido a nível nacional. Agora, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma prova nacional, um exame prévio para as pessoas estarem habilitadas, igual o concurso da magistratura, para fazer esse concurso para cartório. Então é bem concorrido. Mas você fala que você há 15 anos fez o concurso, mas você é muito novo. Quantos anos você tem? Eu estou com 43 anos, então já passei com 28. Pô, novo, um concurso tão concorrido como é o concurso de tabelião. Ô, Rodrigo, me fala uma coisa, me conta um pouquinho da história do cartório no Brasil. Os cartórios no Brasil, eles têm uma história antes e depois de 1988. Antes de 1988, a gente tinha os cartórios como uma nomeação do governador. Então, os governos nomeavam aqueles que estavam mais próximos, como pessoas de confiança, para praticar esses atos de cidadania, os atos de nascimento, casamento, óbito, escrituras públicas, os registros de imóveis, os protestos. E a partir de 88, a Constituição trouxe uma mudança de paradigma, Fiorotti, trazendo a necessidade, a obrigatoriedade do concurso público para essa atividade. Então, dando acesso amplo e um acesso igual para todos. Então, foi uma regra de justiça do Constituinte de 88. Então, os tribunais tiveram que fazer concurso público. Então, a partir do momento que uma pessoa falece ou aposenta, aquela serventia terá que obrigatoriamente ser oferecida para um concurso público. É porque era muito normal antigamente passar de pai para filho, né? O pai já era tabelião, já nomeava o tabelião substituto, que era o filho, e às vezes algum parente, e aquilo ia hereditariamente passando. Isso não existe mais. Exato, os cartórios eram hereditários, eram hereditários, e interessante que os cartórios tinham o nome da família. Então você conhecia o cartório pelo nome da família. Isso. E aí os tribunais regulamentaram que o cartório ele é um nome oficial, então você tem o nome da serventia. Então, cartório do segundo ofício, cartório do terceiro ofício, cartório da quarta zona imobiliária. Então, mudou muitos conceitos, mudaram-se os conceitos nessa atividade, trazendo algo mais profissional e não algo familiar. Então, assim, é uma atividade importantíssima para a cidadania no país e que existe, Fiorotti, queria dizer aqui, registrar, é que o mesmo modelo de cartório que temos no Brasil, nós temos em 91 países, e tem uma união internacional do notariado latino-americano, a União Europeia, 2/3 da população mundial tem o mesmo modelo de cartório do Brasil. O que funciona aqui no Brasil funciona em vários países do mundo, então. Exatamente. Esse modelo de cartório. Você faz parte desse conselho, não é isso? É um conselho? É uma união internacional do notariado latino-americano, onde os países que têm esse mesmo modelo fazem 2 reuniões, pelo menos ao ano. Esse ano já teve uma reunião na Sérvia, né? E esse ano também ainda vai ter uma reunião em Portugal, em Lisboa, para um compartilhamento dessas informações, desses modelos de medidas de desjudicialização, medidas benéficas para a sociedade na questão eletrônica também dos cartórios. Então, são 91 países hoje e tem outros querendo entrar nessa união internacional. Para você ter uma ideia, Fiorotti, a China, Japão, Canadá, União Europeia
praticamente toda está nessa união. Então a gente faz 2 encontros, pelo menos ao ano, para fazer esse compartilhamento de ideias. Interessante lá que a gente vê os mais diversos idiomas, desde o árabe ao francês, inglês, espanhol e outros idiomas. Pô, que bom. Agora, você falou isso, que globalizou, né? Uma coisa que o cartório faz hoje e que não fazia antigamente são atos que era privativo da justiça. Aí você fala em divórcio, hoje está muito tranquilo você ir fazer um divórcio num cartório, você faz uso capião. O que mais a gente faz hoje em cartório que não fazia antigamente, que era ato privativo da justiça? Então, hoje o judiciário observou e tem visto cada vez mais a necessidade da extrajudicialização. E aí tivemos uma palestra da ministra Nancy Andrighi, que ela falou que os cartórios no país são cooperadores da justiça. Se puxarmos, Fiorotti, o Justiça em Números, os dados do Conselho Nacional de Justiça, nós vamos ver que a justiça, cada dia mais, ela está com mais processos. Então, é difícil dar vazão, dar saída a esses processos, o número de juízes que existem hoje no país e o número de servidores. Verdade. Então, por isso, a necessidade de ter cooperadores da justiça, e os cartórios também são um braço da justiça. E mais rápido, às vezes, né? Mais rápidos e também por conta da questão de consenso. Os cartórios hoje lidam com consenso. A gente tem menos burocracia nessa questão de contratação, de compras, porque a gente não está adstrito à lei de licitações, como o judiciário. Então, a gente tem mais liberdade de fazer uma gestão privada dos cartórios, o que dá uma dinâmica maior. Então, um procedimento novo que a gente trouxe agora para os cartórios foi a adjudicação compulsória extrajudicial. O que é isso? O vendedor vendeu ali o imóvel e aí o comprador não faz a escritura, o imóvel fica em nome do vendedor, muitos e muitos anos o IPTU vindo em nome do vendedor. Então, o procedimento da adjudicação compulsória permite unilateralmente o cartório dar vazão a essa escritura pública de compra e venda através da adjudicação compulsória. Então, foi um procedimento extrajudicial que veio para os cartórios também dentro dessa política do judiciário de trazer novos serviços para os cartórios extrajudiciais. Tá, trazendo na prática, a adjudicação, então, compulsória feita no cartório, chamada extrajudicial, o cartório vai fazer a escritura independente da assinatura do vendedor? Exato. O cartório por várias provas, vê que o preço está pago, que existe um contrato, e aí existe a recusa do comprador fazer a escritura. Entendi. E aí o cartório notifica o vendedor para o vendedor se explicar, olha, dando um prazo, vendedor, por que você não está assinando essa escritura de compra e venda? Ou o comprador, por que você não está fazendo essa escritura? E aí, passado esse prazo, a ata notarial de adjudicação compulsória vai ter a mesma força da escritura de compra e venda. Que você leva para registro. Que você leva para o cartório de imóveis, que é a segunda etapa do procedimento. Então, é algo assim, uma grande novidade, um grande avanço para a sociedade brasileira, você permitir resoluções rápidas e extrajudiciais. Não, isso antigamente tinha que ser ajuizado. Isso demorava anos, até porque o processo é muito lento, né? A gente que tramita processo na justiça, você conseguia citação, oficial de justiça, a pessoa às vezes se esquiva do oficial de justiça e aquilo volta, tem que juntar mandado para começar a correr o prazo para contestação. Sabe, o processo judicial é muito lento. Isso, então, facilitou muito. Como facilitou a vida de quem quer fazer um divórcio, quem quer fazer um inventário extrajudicial. Isso é muito rápido hoje, não tem que ir para a justiça, né? Muito rápido. O cartório agilizou muito esse tipo de atos. Para você ter uma ideia, Fiorotti, nós já tivemos um caso, isso é verídico, da pessoa casar em um dia e divorciar no outro. Então, assim, pera lá, a pessoa casou num dia e divorciou no outro? Um dia divorciou no outro. Não, então, assim, algo assim, por arrependimento mesmo, não era causa de anulação do casamento, e resolveram divorciar e se divorciaram. Então, assim, é algo muito dinâmico e muito rápido. Né? Inclusive, a gente tem que ter um histórico e até algo a se falar aqui, que a lei brasileira tinha restrições para o divórcio justamente para tentar manter a família. Né? Trazer um bloqueio legal para a sociedade, talvez você manteria a família. Mas isso, na prática, a gente via que, na situação de fato, os casamentos eles estavam existindo no papel, mas não existindo na prática. Isso. Então, por que não você flexibilizar? E os cartórios, com esse procedimento extrajudicial da escritura pública de divórcio, trouxe essa dinâmica, essa rapidez.
E realmente pode acontecer de um casamento de um dia, o divórcio no outro, e já aconteceu, Fiorotti. Cara, é inacreditável a pessoa casar num dia e divorciar no outro, viu? Agora, uma coisa, você falou aí da rapidez e da agilidade do cartório, que pouca gente sabia, é com relação a nome, você podia, antigamente, de acordo com o Código Civil de 73, né? Você podia ir no cartório, quando você fizesse 18 anos, e mudar seu nome. Você tinha um ano para mudar seu nome, porque não foi você que escolheu, não fui eu que escolhi meu nome, foi meu pai e minha mãe. Então eu tinha um ano para escolher, para botar qualquer nome. Meu nome é José, eu podia botar Ricardo. Passado um ano, quando eu fizesse 19 anos, eu não tinha mais esse direito. Eu não precisava ir para o registro, mas ninguém fazia isso. Agora hoje mudou, né? 2022 para cá, isso está alterado. Como é que ficou isso? Antigamente, a ação de retificação de nome, de registro civil, era obrigatória. Uhum. Você tinha que ajuizar uma ação de retificação de assento, e isso demorava, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E hoje você tem a retificação administrativa, direto no cartório. No máximo, o cartório aí pode também ouvir o Ministério Público, encaminhar, né, o expediente para o Ministério Público. Então, isso facilitou demais. O artigo 57 da Lei 14.382 de 2022 trouxe essa possibilidade. E antes disso ainda, antes dessa lei, Fiorotti, a Lei Clodovil trouxe a possibilidade para dar dignidade à pessoa de adotar o sobrenome da enteada ou do enteado. Então, Entendi. Aqueles filhos por consideração. Uhum. Nós temos também uma grande evolução nos cartórios hoje, que é a paternidade e maternidade socioafetiva. Então, é comum hoje, né, e não era factível isso antigamente, você vê uma certidão de nascimento com 2 pais, com 2 mães, o pai biológico, o pai afetivo. Então, isso é uma grande evolução para o Estado um grande avanço, né? Grande avanço. Direito. Então, assim, os cartórios estão dentro desse cenário. A questão do nome social também, que a gente pode falar um pouco, é algo que traz dignidade à pessoa através dos cartórios. Então, é algo assim, rápido, dinâmico, dentro da sistemática dos cartórios, de dar rapidez mesmo, uma resposta rápida, né? Pelo que você está me falando, então, de 2022 para cá, Rodrigo, se a pessoa tem um nome, ele não precisa ter um nome vexatório, porque antigamente tinha que ter um nome vexatório, a justiça às vezes concedia, não concedia, a substituição do nome, a troca, né, que era um nome, às vezes, que trazia para a pessoa uma infelicidade muito grande, porque a pessoa se sentia mal com aquele nome. Hoje a pessoa tem o nome de João, se ele quiser ir lá e trocar para José, ele troca. Sim. Independente do nome ser feio, troca. Vai direto no cartório. Ele pode trocar, também só pode trocar uma vez, não é isso? Exato. Mas o sobrenome mantém o mesmo sobrenome, só muda o prenome que chama, não é isso? Prenome. Inclusive é interessante tocar nesse assunto porque hoje os cartórios estão tendo uma maior cautela em realmente dar o nome que os pais colocaram, porque se dependendo do nome, os cartórios também podem se recusar. Entendi. Se for um nome vexatório, o cartório explicar, chamar a pessoa e falar, olha, esse nome vai criar constrangimento e orientar a pessoa para que não coloque aquele nome. Exato. Que passava, né? Antigamente passava. Não, mas uma coisa que você falou aí, que eu acho muito interessante, é a questão do nome social. Porque tinha muita gente que às vezes a pessoa é trans, e aí ela tá num corpo, mas ela não se identifica e tinha um nome que não tinha nada a ver com aquele corpo, com aquela personalidade dela. E ela passava muita vergonha, às vezes, né? Ia num órgão, e o preconceito que existia. Hoje, a facilidade, então, para aquela pessoa poder trocar o nome dela e ficar de acordo com o que ela realmente gostaria de ser, é muito fácil. Ela vai no cartório. Qual o procedimento que ela tem que fazer? Uma retificação administrativa. É solicitado ao cartório de registro civil, local do nascimento. Então, onde você nasceu, você vai e pede uma retificação de registro civil. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, Fiorotti, tem feito um movimento muito grande nessa questão do nome social. Tivemos um movimento do registre-se. Aquelas pessoas que não têm um registro, que aquele registro não está com a realidade dos fatos, você fazer uma alteração. Então, é bem interessante esse movimento. Inclusive, é importante dizer que os cartórios nos registros trabalham de forma gratuita. Então, independentemente da condição financeira, o registro de nascimento e de óbito, a primeira via, ela é gratuita para todos do país. Ah, entendi. Por quê? Porque o país ele não quer ter o subregistro. Então, todas as pessoas
tem que ter o seu registro atualizado justamente para ter políticas públicas do Estado. E isso é muito importante para o IBGE, para a questão estatística. Então, os cartórios trabalham nessa questão também de trazer elementos e subsídios e números para o Estado brasileiro. E para dar dignidade também, né? Às vezes a pessoa nasceu e não tem a condição de pagar uma taxa e dá dignidade realmente para a pessoa. Isso é um trabalho muito importante, social muito importante. É até interessante, Fiorotti, também falar sobre o registro, que a certidão de nascimento, olha que avanço, né? Já sai com CPF. Ah, já sai com CPF hoje? A criança já sai com CPF. Não sabia disso, não. Na certidão de nascimento. Inclusive, nós temos convênio também com órgãos públicos em alguns estados que já pode sair com a identidade também. Então, é muito comum hoje, né? Isso não era tão corriqueiro antigamente, você tirar a identidade de uma criança. E hoje você já consegue. Já consegue, você colocar a questão da viagem, né, de menores, né, facilita. E também você já colocar na certidão de nascimento, tem projetos no Congresso Nacional para colocar a questão de doador, se a pessoa é doadora ou não, trazer um histórico familiar de doenças também naquela certidão de nascimento, você trazer um histórico da pessoa, assim como a gente tem um histórico do imóvel numa matrícula. A gente, né, tem até um princípio lá da concentração dos atos da matrícula. Tudo que for relativo àquele imóvel tem que estar na matrícula. É o artigo 54 da Lei 13.097 traz esse princípio. Também para o Registro Civil tem esse projeto de tudo relacionado à pessoa, vacinas, doenças, antecedentes, você também ter na certidão de nascimento. Ou seja, se você for casar com a pessoa, puxa a certidão de nascimento. Que vai ter ali. Você vai ter todo o histórico daquela pessoa. Isso é um grande avanço. É um grande avanço na sociedade brasileira. Agora, com a pandemia, nós tivemos uma mudança de paradigma por conta da necessidade de se fazer atos de forma híbrida, de forma virtual. O cartório também se atualizou nessa situação, nessa questão? Os cartórios de notas tiveram um grande avanço, Fiorotti, com o provimento 100 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Esse provimento foi uma normativa que trouxe uma mudança de paradigmas para o Estado brasileiro, porque nós quebramos as fronteiras do país, no sentido de uma pessoa que está na Austrália, um brasileiro que está lá, ele pode fazer uma escritura pública de compra e venda, assinando esse ato de lá, através de uma videoconferência nos cartórios. E o provimento 100 do CNJ trouxe essa obrigatoriedade de uma videoconferência para evitar fraudes e trazer maior segurança jurídica a esse ato, porque essa videoconferência ela vai ficar gravada, o que vai atrapalhar eventual falsário de pegar a mera assinatura eletrônica, um certificado digital, usar a tua senha, se passar por você e não ser você. Então, isso é uma insegurança muito grande, esse sistema de mera senha de um certificado digital sem a videoconferência gravada. Entendi. Então, o CNJ trouxe essa obrigatoriedade e trouxemos também uma plataforma eletrônica, que é a plataforma do e-notariado, que é e-notariado, e de eletrônico, que possibilita, né, as partes de qualquer lugar do mundo fazerem um ato cartório. Então, isso é um avanço muito grande. E mais, manteve também o ato híbrido. O que é isso? Se a pessoa prefere assinar fisicamente, mas tem um parente que está na Austrália, precisa de assinar eletronicamente, não tem problema. O mesmo ato terá assinatura física, ou seja, presencial, e assinatura eletrônica valendo naquele ato. Então, é algo assim, um grande avanço para o país. Muito inovador. Agora, você falou de dois assuntos numa mesma toada aí que a gente vai ter que destrinchar porque é interessantíssimo. Primeiro é o seguinte, você falou da pessoa assinar lá de fora um contrato de compra e venda, uma escritura de compra e venda, uma procuração. Antigamente, realmente, era uma burocracia quem morava lá fora, porque a pessoa tinha que, às vezes, ir no consulado, numa embaixada, lavrar uma procuração, mandar para o Brasil. Era bem complexo. Hoje, então, pelo que você está me falando, a pessoa faz de dentro da casa dela, de dentro do computador. Do computador e também do celular. Do celular? Do celular. Então, já teve casos da pessoa estar num ponto turístico e assinar a escritura lá do ponto turístico, lá na França. Porque está viajando. Está viajando, a passeio e assina de lá. Então, assim, é algo fantástico, realmente, essa questão da assinatura eletrônica. E o traslado também, que é a via que fica com a pessoa, também ela está sendo utilizada de forma eletrônica. Então, a pessoa já recebe o PDF da escritura. Arquivo da escritura. Então, é aquele com o mesmo valor da escritura física que ele fazia. Impressa, exatamente. Então, é algo assim, revolucionário. É inovador. Agora, uma coisa que você falou aí, que me chamou muita atenção, é a questão da assinatura híbrida, da escritura híbrida. Algumas pessoas assinarem
partes, né, assinarem de forma eletrônica e outras fisicamente. Isso só em escritura, né? Porque em contrato, a assinatura eletrônica ela vale quando o documento está digital. Porque você imprimiu aquela assinatura digital, você não tem como certificar se ela é verdadeira ou não. Porque muita gente confunde a assinatura eletrônica com a assinatura digital. E aí eu queria que você falasse o seguinte, na escritura existe essa possibilidade, num contrato não, né? Porque se você imprimir o contrato, assinar fisicamente, como é que você vai certificar que aquela assinatura eletrônica é verdadeira ou não, né? Essa foi uma normativa do CNJ que permitiu esse ato híbrido com a mesma validade. Então, assim, é algo que está normatizado, então os cartórios são obrigados a aceitar, né, os cartórios de registro de imóveis, esse ato híbrido. Então isso é uma grande evolução, porque é comum a gente ter pessoas que ainda têm resistência com o ato eletrônico, né, não sabem manusear a questão tecnológica ou não querem que tenha uma videoconferência. Então essa pessoa assina de forma presencial. Então é algo que realmente trouxe essa possibilidade de você ter as duas coisas no mesmo documento com validade jurídica. Daí a importância de que, se você for assinar de forma híbrida, assinar uma escritura de promessa de compra e venda e não um contrato particular só, para poder ter validade. Porque muita gente às vezes quer assinar um contrato de promessa de compra e venda de forma híbrida e aí está fazendo o procedimento de forma equivocada. Mas a escritura assinada híbrida tem valor... Tem valor. Tem valor jurídico normatizado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Muito bom, muito bom. Agora, Rodrigo, me fala uma coisa. Essa questão de cartório, você deve ter situações lá que são, assim, excepcionais, né? Você falou de um divórcio que foi feito um dia após o casamento. Mas deve ter mais coisa lá, né? Gente querendo fazer escritura de tudo quanto é tipo de coisa, né? Você tem alguma coisa que, assim, chegou gente lá e falou assim, essa escritura eu não posso fazer? Ferote, são inúmeros casos que chegam para gente, inusitados, e casos curiosos. Um deles eu posso lembrar aqui, que foi o pedido de uma advogada para que a gente fosse em diligência próximo a um motel, porque ia ter um dos clientes dela, né, contratou ela para justamente fazer toda essa investigação que o cônjuge estava traindo. Tinha uma infidelidade, uma traição. Então, mandamos um escrevente lá para verificar. Na porta do motel? Na porta do motel, para bater fotos e certificar isso numa ata notarial. A infidelidade. E conseguiu pegar? Vemos lá, batemos foto do carro e tudo documentado. Tivemos também, em ata notarial, o pedido de um casal de idosos que nos solicitou que fosse à casa deles às 20h30 da noite, que era o momento exato que começava a aula de spinning na academia do lado. E aquele barulho permitia, era permitido, né, ali, mas ele estava atrapalhando um incômodo enorme no sossego, né, noturno daquele casal. Então, eles pediram para que a gente certificasse aquilo e realmente era um som ensurdecedor e muito acima do normal, e a gente não tem como medir através dos decibéis, mas colocamos que realmente era um som que, né, uma pessoa normal não conseguiria realmente dormir com sossego. Isso já é um indício de prova para a pessoa juridicamente tomar as atitudes dela que ela quer tomar. No interior também teve um caso, Fiorotti, que um colega relatou que foi chamado às 5 horas da manhã para relatar, através de ata notarial, o canto do galo. Um vizinho que tinha mais de 10 galos e cantava às 5 horas da manhã e também estava atrapalhando a questão do direito de vizinhança. Tem de tudo então, mesmo. Isso é comum. Agora, eu já ouvi história que quando a pessoa vai casar no cartório, ela quer botar cláusulas que não dizem respeito só ao casamento em si, que são a bens, separação e tudo, mas situações que se determinadas coisas acontecerem no decorrer do casamento, como uma traição, uma multa, isso é possível? Então, o Código Civil traz autonomia da vontade privada. E tem um artigo do Código Civil, Fiorotti, que fala que o direito de família ele não pode ter intervenção do Estado. Tá. E também você tem questões existenciais que falam que podem ser trazidas num pacto antinupcial. Então, cada vez mais os cartórios têm sido demandados por questões também inusitadas no pacto antinupcial, como multas por infidelidade, a questão de indenização se você ficar sem trabalhar, questão de quem vai cuidar do cachorro e várias outras questões que você pode, em tese, fixar no pacto. Isso nos Estados Unidos é algo normal. Então você tem pessoas famosas, por exemplo, que colocam no pacto antinupcial que você tem que ter uma presença semanal, porque a pessoa trabalha muito
então eu vou casar com você, mas eu quero que você garanta pelo menos 2 dias comigo. Então você colocar essas questões num pacto antinupcial, isso é comum nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem cada vez mais ganhado força. Nós tivemos em 2022 uma jornada de direito notarial e registral pela Justiça Federal, e foi aprovado um enunciado dizendo a possibilidade de prever questões existenciais no pacto antinupcial. E a gente tem tido, à medida que isso está sendo divulgado perante a sociedade, tem tido cada vez mais procura, Fiorotti. Então, assim, é algo essas interessante. No pacto antinupcial. Exatamente. Então, assim, com o novo Código Civil, isso vai ganhar cada vez mais força. Inclusive, a gente tem vários projetos, né? Vários projetos de texto no novo Código Civil que trazem inovações gigantescas, inclusive para curatela. Em outros países, a gente tem o mandato antecipado, que você já escolhe, quando você tiver lúcido, a pessoa que você quer que seja sua curadora se você perder sua lucidez. Isso se chama curatela antecipada no Japão. Na França já existe isso também, no Canadá também. E o Brasil está adotando, pelo menos a princípio, no projeto do novo Código Civil, você também poder escolher da sua vontade, quando você tiver luz, quem será o seu curador. Isso é bom, né? Porque evita depois que os parentes fiquem brigando lá por uma herança e... Quer dizer, não é uma herança, mas uma possível herança, né? Que, às vezes, a pessoa que vai ser nomeado como curador não tem condição nenhuma para poder estar ali, não era nem ligado, assim, de confiança da pessoa que está lá adoecido. Agora, Rodrigo, a questão de animais aqui no Brasil, existe muito, assim, a pessoa querendo deixar a herança para animais? Existe escritura para isso? Eu já fiz uns 4 ou 5 testamentos que trouxeram a previsão de animais. A questão da doação dos animais, quem iria cuidar dos animais, deixando um patrimônio, uma receita para uma fundação protetora dos animais. Então, a gente sabe, Fiorotti, que essa é uma tendência. Né? As pessoas estão tendo mais animais, estão tendo um carinho maior pelos animais, isso é salutar. Então, a gente tem também tido, na questão documental, cartorária, cada vez mais procura por essa defesa e essa documentação cartorária. Até algo curioso eu dizer aqui, Fiorotti, que já tem se falado em certidão de nascimento dos animais. Ah, é? Sim, e isso registrado hoje no cartório de títulos e documentos. Tem empresas que fazem uma certidão de nascimento de animal e registram isso no cartório de títulos e documentos. Olha só. Isso, a gente até vê também a necessidade até para cemitérios, por exemplo. A gente tem projetos, já vi, né, projetos de cemitério pet. Então, é algo, né, uma tendência da sociedade e também os cartórios estão também trabalhando nessa ótica. Ô, Rodrigo, eu estava num cartório outro dia, fui assinar uma escritura como testemunha e vi um senhor que devia ter uns 80 e poucos anos, sentado com uma moça de uns 30 e poucos anos. E aí eu estava do lado e eu fiquei ouvindo e ele falou assim, não, nós viemos aqui para fazer uma escritura de união estável. Eu olhei aquilo e falei assim, você via que não parecia ser uma união estável normal. E aí a tabelinha falava assim, e qual regime? Total, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu, sabe assim? Aí eu falei assim, gente, mas essa pessoa, porque antigamente você tinha uma lei que a pessoa que tinha mais de 70 anos, eu acho que né, tinha uma determinada idade, não lembro se era 70 anos, se casasse, obrigatoriamente tinha que casar com separação total, né, e tudo. E hoje não tem mais essa obrigatoriedade. E aí a união estável, a escrivã estava lá, eu vi que a escrivã fazia perguntava, escrivã não, a tabeliã, perguntava, e aí minha vez chegou, eu assinei como testemunha e acabei indo embora e eu não sei o que deu. Mas existe a possibilidade do tabelião se negar a fazer uma escritura num caso desse, se ele achar que aquele senhor, numa condição vulnerável, está sendo enganado por uma pessoa mais nova? Ele pode se recusar a fazer uma escritura? Então, é comum os cartórios serem procurados para negócios jurídicos mais diversos. E também não só questões jurídicas negociais, mas também questões jurídicas familiares. E é dever do cartório, penso eu, pelo princípio da precaução, pelo princípio da orientação e também da segurança jurídica, de termos uma conversa em separado com essa pessoa para orientar juridicamente o que é aquele ato que ela está assinando. Então, assim, uma das funções da atividade tabelioa é justamente orientar as partes. Eu já tive um caso, Fiorotti, interessante, um caso prático, né, há um tempo atrás, onde foi feito um testamento para deserdar um filho.
E aí a pessoa trouxe todos os elementos, né? O pai trouxe todos os elementos ao cartório, trouxe também a documentação, boletim de ocorrência, que o pai sofreu agressão e tal. E foi fazer o testamento por deserdação e, curiosamente, eu vi no mesmo dia os dois juntos e conversando numa boa e sem... né? Não tinha aquele clima de briga, de animosidade. O clima que estava no papel, nos boletins de ocorrência que trouxeram para mim, não era o mesmo clima que estava na prática. Entendi. E aí pediram para fazer a deserdação, né? E aí nós fizemos, porque foi pedido, 2 testemunhas e tudo ok, né? Todos os elementos, e logo depois eu vi esse relacionamento. Então, assim... É complicado, às vezes, o cartório não tem como saber tudo que está se passando por trás. Eu já... E depois eu fui, assim, tempos depois, eu fui acompanhar aquele filho, acompanhar o nome, CPF, e fui pesquisar e vi que ele tinha muitas dívidas. Eu não sei te dizer se aquele testamento, para deserdar, estava sendo feito para fraudar credores, ou se realmente era uma deserdação efetiva. Isso aí, infelizmente, a gente não tem como dizer. Entendi. Assim como eu já tive um caso também, onde foi feito o divórcio no cartório, e 2, 3 dias depois eu vi o casal junto. Então, como que eu vou aferir essa questão? Você não tem como saber. É muito difícil, mas o que nós orientamos na prática, a gente costuma fazer, é chamar, qualquer suspeita, a gente chama no canto, conversa, e a gente tenta orientar, né, o melhor direito possível para a pessoa escolher. Algo que também tem sido muito demandado para os cartórios, Fiorotti, é que a população está cada vez mais idosa. E a população está mais idosa, mas ela continua... vivendo, continua fazendo seus negócios jurídicos, pessoas idosas com lucidez maior até do que pessoas novas. Então, assim, é comum hoje você tem uma pessoa de 85 anos, 90 anos, chega no cartório para fazer uma escritura pública de compra e venda. E muitos têm dúvidas se eu devo exigir um laudo médico para ver se aquela pessoa está lúcida ou não. Na prática, a gente não tem exigido, porque isso pode ser um verdadeiro etarismo, pode ser um preconceito de eu dizer, olha, por que só pela minha idade você está me exigindo um laudo médico? Entendi. Então, mas a gente chama, orienta, conversa com mais calma, numa linguagem realmente acessível, porque também no dia a dia a gente sabe que a população brasileira não entende as questões jurídicas, não entende as expressões jurídicas, então a gente tem que explicar de forma simples, às vezes, Fiorotti, até de forma desenhada. Né? Quantas vezes eu tive que pegar um papel e desenhar, olha, você fazendo esse testamento assim, você vai estar beneficiando dessa forma, para a pessoa entender. Saber o que está fazendo. Exatamente. Então, assim, é um desafio também diário para os cartórios, talvez, entender o que está por trás da cortina dos negócios jurídicos, mas nem sempre a gente tem como saber, e mesmo sabendo, em alguns casos também, a gente não tem como bloquear essa manifestação de vontade, mas somente orientar. Então, é o que a gente tem feito. Eu já tive caso, Rodrigo, de uma escritura feita, lavrada, registrada, e aí a pessoa depois chega uma penhora naquele imóvel que ele comprou há 4, 5 anos e bloqueia a matrícula daquele bem, torna indisponível. E aí a pessoa, às vezes, não tirou uma certidão trabalhista lá, que poderia ter um débito já... Porque às vezes a pessoa começa a dilapidar o patrimônio justamente porque ela tem débito. E aí a pessoa acha que está comprando, fazendo um bom negócio, não tira todas as certidões. Então, assim, e tem certidão que não é obrigatória no cartório. Você tem a certidão estadual, a federal, tem a certidão trabalhista, e muitas delas não são obrigatórias. Até você pode dispensar certidões hoje, né? E aí o problema da pessoa que dispensa, ela não sabe, mas ela está assumindo débito, possíveis débitos, né? Isso acontece muito da pessoa querer chegar lá e dispensar a certidão para poder fazer uma escritura rapidamente e depois ter problema? Então, como a gente tem autonomia da vontade, é dever do cartório orientar, de pedir as certidões todas. A gente sempre orienta de pedir as certidões fiscais. Por exemplo, para imóvel rural, não é obrigatória a certidão do IBAMA, questão ambiental, mas a gente sempre orienta que a gente peça e conseguir no ato notarial a certidão do IBAMA. Isso tem sido cada vez mais relativizada a apresentação de todas essas certidões, o Fiorotti. O CNJ mesmo tem dispensado a apresentação de várias certidões fiscais, dizendo o seguinte, porque a apresentação das certidões fiscais não pode ser um meio coercitivo de exigência de tributo.
E se a pessoa quer dispensar, é uma autonomia dela. Então isso, antigamente, os cartórios não faziam jamais uma escritura pública sem as certidões fiscais. Sem as certidões fiscais. Mas hoje, o próprio CNJ e os tribunais têm relativizado essa obrigatoriedade porque tem autonomia da vontade. Você tem o princípio da concentração dos atos da matrícula, que o artigo 54 da Lei 13.097 trouxe. A pessoa é compradora de boa-fé se ela analisou a matrícula e as informações não estavam na matrícula. Então, se uma dívida fiscal não estava averbada na matrícula, a pessoa é compradora de boa-fé. E aí cabe embargo de terceiro, comprador de boa-fé. É lógico que isso na prática, o ideal, o melhor dos mundos, é tirar sempre todas as certidões. Inclusive, aqui no Estado do Espírito Santo, nós não temos a obrigatoriedade no nosso Código de Normas você tirar a certidão negativa dos feitos ajuizados, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Só tem a trabalhista. Mas dos feitos das varas cíveis, Justiça Federal e Estadual, não. Então, assim, é algo que você pode ter uma surpresa futura. Eu já tive um caso de uma escritura pública, a gente tirou todas as certidões, não tinha nada na matrícula, tudo registrado, tudo ok. 2 anos depois, chegou um oficial de justiça para fazer uma penhora de pedaço da área. Qual foi a tese de defesa do advogado desse cliente? Foi justamente o embargo de terceiro, dizendo que ele era comprador de boa-fé com base no princípio da concentração dos dados na matrícula. E mais, ele tinha tirado todas as certidões à época, ele não tinha como saber, porque inclusive a trabalhista estava negativa, e a dívida era trabalhista. Entendi. Essa dívida não constou, porque a ação foi ajuizada depois. Entendi. Então, assim, é algo que realmente, para quem compra quer documento. E documento 100% seguro. Verdade. Então, é realmente toda cautela. Principalmente um imóvel que é algo, às vezes, né, um patrimônio da vida toda, né, Fiorotti? Uma economia da vida toda. Realmente você tem que ter toda a precaução e toda seriedade, segurança jurídica. Eu até costumo falar que as pessoas falam assim, nossa, mas é tanto documento no país, por que não desburocratizar? Isso é complexo, é muita documentação. Mas a gente entende que desburocratizar é simplificar procedimentos quando não cause prejuízo à segurança jurídica. Aquilo que causar prejuízo à segurança jurídica, nós não podemos usar um jargão popularista que fale, desburocratizar é algo bom. Não, nem sempre é bom. Você ter procedimentos rígidos pode ser algo muito e muito bom. Agora, você sabe o que acontece? Já existe jurisprudência do STJ dizendo que se for na esfera federal tiver, ou na estadual, tiver a CDA já lançada, não precisa ter execução fiscal, e você não tirou a certidão negativa, se houve venda do imóvel e era o único imóvel do vendedor, dilapidou patrimônio, não tem outro imóvel para garantir, você não é comprador de boa-fé. E isso é um problema muito sério, porque às vezes não está na matrícula, mas a pessoa só tem aquele bem, ou então os outros bens não garantem a dívida que ele tem junto à União ou junto ao Estado, e já está a CDA lançada, registrada, a dívida ativa já ocorreu, a pessoa vai ter inevitavelmente o bem penhorado e é um problema para poder entrar com embargo terceiro num caso desse, sabe? Agora, se a pessoa tem lá, lógico, 10 milhões de patrimônio, vendeu um imóvel que vale 500 mil e a dívida é de 1 milhão, não tem problema nenhum. Porque ele tem outros bens para poder responder, mas se for o único bem, vai ter um problema sério, né? É uma certidão que eu desafio, assim, as pessoas a realmente se preocuparem com ela, é a certidão de negativa de falência. De falência. Porque a lei de falência, ela traz uma nulidade do título. Se você tem uma escritura pública e tinha um processo de falência aberto, a lei de falência traz essa sanção. Então é algo muito sério. Então as pessoas têm que se preocupar com essa certidão. Explica direito isso aí pra gente. Você fazer uma escritura pública e a empresa que estava vendendo ou vendeu... Entrou com uma recuperação judicial. Estava com uma falência decretada. Aquele ato é nulo. Então tem uma previsão na lei de falência interessante que poucos olham sabem e percebem, né? Então, assim, eu tenho cada vez mais olhado para esse artigo com muito temor e preocupação. Agora, entendi. Para poder pedir uma certidão no distribuidor. De feitos ajuizados, exato. Feitos ajuizados. Negativa de falência. De falência. Exatamente. Pô, bacana. Isso aí é para poder dar segurança realmente ao comprador, né? Para não ter uma surpresa lá na frente.
Rodrigo, eu queria deixar o microfone aí aberto para você dar umas considerações finais. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, dizer que foi enriquecedor. Nós aqui trazemos pessoas que conseguem passar conhecimento. Você passou conhecimento aqui para a gente que vai ficar por um bom tempo aqui para a gente, até a lei mudar, né? Porque a lei está vindo aí, mas queria te agradecer e deixar o microfone se quiser deixar um recado final para a gente. Queria dizer da importância dos cartórios para o país, questão de segurança jurídica, a questão tributária, de fiscalização dos tributos, porque, Fiorotti, a gente tem, às vezes, uma noção errada do direito tributário, porque tributário nada mais é do que arrecadar dos que têm mais para dar para os que têm menos. Então, os cartórios fiscalizam também a questão tributária. Então, essa é a importância dos cartórios, de saber se o imposto de transmissão sobre bens imóveis está recolhido, se o imposto causa-mortes foi recolhido adequadamente, e dar segurança jurídica para as partes, da rapidez, da celeridade. E é interessante que os cartórios funcionam assim, dentro do mercado da iniciativa privada também. Então, se os cartórios fazem mais atos, eles ganham mais. Então, assim, todo mundo tem interesse em a coisa andar, o mercado imobiliário andar e girar, e a economia ser mais dinâmica. Então, assim, contem com os cartórios extrajudiciais, temos várias associações aí que representam a atividade e nós estamos sempre à disposição. Foi um prazer enorme estar nesse podcast, Fiorotti. Eu queria te parabenizar. Prazer nosso. Por essa iniciativa, porque é importante a gente estar sempre aprendendo e também dialogando com as pessoas do meio jurídico. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde e eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez. Muito obrigado. Assim, a alegria é nossa e eu espero que você tenha assim, sentido à vontade aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que deve ter se sentido. E conte sempre com a gente quando for preciso, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, até a próxima.